Poco X3 Pro, fiz rebalem na CPU e RAM, porém não voltou. Aí refiz de novo e também retirei a NAND. Aí ficou na logo e reinicia. Logo e reinicia. Depois não acontece mais nada. No charger fica em 10 mAh. Ó, você vai fazer aí. Primeiro, você tem que ter a certeza de que o rebalem ele ficou perfeito, certo? Um outro ponto é você verificar alguns componentes. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube, dá uma pesquisada depois aí, Poco X3 Pro GS Celsius Tech. Vai aparecer alguns vídeos falando sobre Poco X3 Pro e tem um vídeo aqui que eu falo de alguns componentes que podem causar problemas se caso você tirar da placa, certo? Então, se você for tirar a RAM ou a CPU ali, ou a memória, de repente você, tipo que tirar um capacitor sem ter percebido, alguma coisa, pode afetar inúmeros problemas. Pode dar problema de radiofrequência, pode dar problema de iluminação, o aparelho às vezes liga sem imagem, pode ter componentes ali ao redor que pode parar, né, câmera. Então, tem que verificar se realmente você não bateu ali algum componente que realmente causou esse problema. Outra coisa que você deve fazer é verificar componentes como IFPMIC, PMIC e Power Management secundário, né? Tem 3 componentes aí que justamente trabalham nesse setor de distribuição de carga, né? Que é justamente o IFPMIC. Temos 2 Power Management nessa placa também. O calor que você dá, muitas vezes, para tirar a CPU, tirar a memória, tirar SDRAM, pode causar solda fria nesses componentes também. E lembrando que o CI de carga desse desse aparelho aí, né, ele causa problemas com muita facilidade. Até um calor mesmo mal dado ali pode dar defeito nesse componente e pode causar uma falha de inicialização. Beleza? Então, o que você deve fazer? Justamente isso, né? Verificar, fazer um rebale nesses outros componentes, verificar se não tem solda junta, unida, né? Tudo isso e realmente ter a certeza de que o rebale foi feito com qualidade, que os componentes foram extraídos sem ser danificado, né? Sem ter mordido ali, né? Trincado alguma coisa, porque isso pode causar também uma falha, né? No aparelho, beleza? E se o comportamento desse aparelho estava assim antes de você fazer o rebale, né? Sei lá, você pegou o aparelho, ele estava reiniciando, você teve a conclusão de você achar ali que o problema era esse, e você foi lá e fez a RAM, né, fez a CPU e tudo mais, o correto é você, se ele estava com essa falha já, você entender que fez o rebale e o aparelho voltou do mesmo jeito. Ou seja, praticamente, pessoal, é como se um raio caísse no mesmo lugar. Se você pegar, por exemplo, fazer um rebale na CPU e dar um problema no mesmo caso, ficar acontecendo a mesma coisa, depois de rebale, né? Aconteceu o mesmo sintoma, o mesmo problema, então é praticamente impossível, porque imagina você estava com um padzinho ali com a solda fria, você tirou a CPU, quando você colocou a CPU, mesmo naquele padzinho de novo ali, você errou, né? Então, verificar essas coisas, beleza? Estou com o iPhone 6 que não está ligando. Coloquei na fonte de bancada, o consumo ao apertar o power fica em 243. O que será? Cara, a primeira coisa que eu recomendo você fazer, nesse caso, se o aparelho, depois que pressiona o power, ele trava nesse consumo, era verificar se tem algum aquecimento. Primeiro ponto, né? Você pode ter um curto aí. Os iPhones, eles não consomem e zera, né? O iPhone, ele consome e trava. Para qualquer tipo de falha, ele consome e trava. Ele não tem esse negócio de consumir e cair para zero, feito os Android, certo? Então, ou ele consome, cai e sobe, cai e sobe, cai e sobe, que é tipo de falhas, né? De SDRAM, ou então ele consome e trava. Ele nunca vai consumir, cair para zero e vai ficar zerado ali. Você tem que pressionar novamente. Então, isso aí não acontece nos iPhones. No caso aí, um iPhone que ele não chega a 300 mAh, o correto é colocar ele no Trezor Tools e passar um sistema nele, para ver se vai apresentar algum erro. A partir do erro que apresentar, você pode começar uma análise, certo? A partir do erro aí, que são diversos, né? E, entretanto, aí, esses iPhones 6 dá muito problemas, né? Em Tigris e Trista. Então, isso aí pode ser uma falha no Trista, porém,
né, tem que ser verificado o que aí? Fazer um teste de Tristar, certo? Você pode procurar aí no YouTube, por exemplo, como fazer um teste de Trista. Você vai ver, tem formas aí de você medir com multímetro, tem forma de você medir com a fonte, né? Tem formas de você medir com alguns aparelhos que vendem aí na internet. Eu, particularmente, a forma que eu acho mais correta de utilizar é com o SMB, né? Mas, ó, eu uso o SMB para fazer medições no Trista. Não só no Trista, mas eu uso o SMB para muita coisa, né? Eu utilizo essa ferramenta aqui no dia a dia, principalmente para pegar fuga de corrente, aí para saber se uma malha está com fuga ou não. Né? Eu utilizo aí, por exemplo, o SMB. Então, o teste mais certo seria com o SMB, certo? Essas ferramentas aí que a galera inventa, né? Às vezes tem um seizinho ali, ele pode alterar, e de repente você está medindo ali, acreditando que está com a falha, e acaba, né, tendo algum prejuízo, alguma coisa. Então, SMB, multímetro, ele às vezes dá certo, às vezes não, com multímetro. Ok? Mas verificar trista pode causar esse consumo, né? Verificar se tem algum aquecimento, quando esse aparelho ele trava nesse consumo, né? Pegar com a mão, se tem uma câmera térmica, utiliza a câmera. E não encontrando nada disso, passa aí um software, né? Esse aparelho provavelmente aí vai entrar em modo DFU, se não entrar, você coloca aí no modo força DFU, né? É só entrar na internet, por exemplo, no Google, você pesquisa como colocar iPhone 6 em modo DFU, ou como forçar iPhone 6 em modo DFU. Tem uma forma aí de você utilizar uns pontos de teste aí, que você injeta uma tensão de 1.8, o aparelho entra em modo DFU. Para quem não conhece, para quem não sabe o que é modo DFU, é o modo, né, de proteção, modo de recuperação aí que os iPhones entram, certo? Quando tem algum problema, alguma falha no hardware, né, eles acabam entrando em modo DFU para proteger o próprio circuito, ok?